aqui do pessoal, tá? Nessa aula. Muito bem-vindo, agradeço a tua disponibilidade, em nome da turma. Bom, a satisfação é toda minha, eu que agradeço o carinho e o convite, Renato. E, pessoal, eu estou aqui para bater um papo com vocês, tá? Eu queria transformar essa aula num bate-papo. Então, o tema é um tema atual, né? Eu estou desenvolvendo uma startup voltada para a construção modular, né? A partir de módulos 3D, e isso tem me levado, obviamente, a estudar mais construção modular, né? Esse é tema da minha dissertação de mestrado e espero que esse bate-papo traga para vocês, se não muitas ou algumas novidades, pelo menos abra algumas perspectivas, porque muita gente acha que esse caminho é um caminho importante para o futuro da construção, né? As grandes consultorias, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês, então, uma apresentação que a gente vai usar como guia e, a partir dela, a gente bate esse papo. Deixa eu só achar a minha apresentação aqui. Pessoal, eu peço que vocês deixam a câmera ligada, o professor vê vocês, né, para não estar falando no ar, e para a gente saber que vocês estão aí, né? Tá bom? Eu acho que eu preciso fechar algumas coisas aqui, que é muita coisa, minha máquina não está achando. Espera aí. Lorena, tudo bem, Lorena? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Quem desistiu foi o Carlos, é isso? Isso, Carlos e acho que Alan, se eu não me engano. Alan, né? Isso. Legal, gente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, falou. Maravilha. Bom, então vamos combinar o seguinte. Como acho que a turma não é grande, quando vocês tiverem qualquer questionamento, quiserem fazer um comentário, quiserem contribuir, né, com alguma informação, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Melhor assim. Pode ser? Pode ser. Paulo, Ok. são 15 pessoas. Obrigada. Pode sim. Bom, gente, é um prazer estar aqui. De novo, obrigado, Renato. É um prazer estar no teu curso, né, de excelências construtivas e anomalias, e elementos de vedação e acabamento. Renato é um profissional por quem eu tenho grande carinho, admiração, é um relacionamento antigo, né? Acompanhei a carreira, eu sou bem menos jovem do que ele. Então, acompanhei a carreira dele, um profissional brilhante, super competente, e de tal forma que sempre vai ser um prazer contribuir enquanto eu puder ser útil a vocês. Mas, enfim, pré-construção e construção modular, né? Eu quero dividir esse conteúdo nessas 4 partes, né? Afinal de contas, o que pré-construção, fast construction e construção modular têm em comum, né? O que é pré-construção, o que a gente pode falar sobre pré-construção, né? É um tema importante pra caramba e a gente vai ver por quê. Vamos falar depois sobre construção modular e o que eu acho que é mais relevante, que eu entendo que é a cereja do bolo, é justamente os exemplos que a gente pretende dar, né, sobre a aplicação de pré-construção e construção modular, e eu acho que assim vocês vão entender melhor para que a gente estuda essas coisas. Então, primeiro ponto, o que é construção, né? O que a pré-construção, a fast construction e a construção modular têm em comum, né? É muito simples, eu estou defendendo uma tese que a construção modular ela se apoia em 2 pilares, a pré-construção e a fast construction, que são aquelas técnicas de trabalho rápido, de aceleração do processo da metodologia de construção, conseguindo com isso a compactação de prazos, né? Muitas vezes aplicando engenharia simultânea, desenvolvendo as atividades paralelamente ou eliminando etapas. Mas, enfim, o que é pré-construção? De onde veio isso?
Bom, as indústrias, ou a indústria em geral, todos os setores modernos da indústria, eles passaram por mudanças importantes nas últimas décadas, né? A construção, aparentemente, não. A gente vai ver isso mais na frente com um pouco mais de ênfase. Mas a pré-construção, ela tem citações desde a década de 50, né? E ela ganhou ênfase em 1980 a partir de um instituto americano que foi fundado, chamado Construction Industry Institute, né? Que enxergou valor, né, nos conceitos que tinham por trás da pré-construção, né? Principalmente na proteção do capital investido nos negócios no setor imobiliário e também em obras industriais. E esse Construction Industry Institute, ele passou a divulgar e disseminar informações, pesquisas, publicações e também lições aprendidas sobre pré-construção, né? Uma das bases históricas da pré-construção, né, tem a ver com a forma oriental de pensar, né? Os orientais, eles têm um prazo de maturação de projeto muito maior do que o nosso, né? Então, aquilo é muito bem elaborado, é muito bem pensado e tem uma razão de ser, né? Desde que foi lançado aquele livro, 2.500 anos atrás, A Arte da Guerra, né, por um chinês, né, o pessoal de marketing estuda muito, né, esse livro como um fundamento para a estratégia de marketing, para planejamento estratégico. E isso veio de onde? Veio justamente da estratégia militar, da forma militar de planejar, né? E os orientais sempre tiveram muita disciplina para planejamento, né? Nós, ocidentais, a gente não gosta muito disso. Acha que muito tempo de projeto não vale a pena, quer contratar projeto por preço, achando que isso vai gerar uma economia. Isso é uma grande bobagem, né? Projeto justamente é a fase de amadurecer uma ideia, de desenvolver um conceito bem, né? Para que o produto que a gente vai executar depois seja muito bem executado e num prazo curto, né? Até não é muito inteligente. Um projeto custa 5%, 4%, 3,5% do custo total de um empreendimento, né? Por que a gente... mas ele define os outros 95%, 97%, 96%, enfim. Por que, então, que lógica tem contratar o projeto por preço ou gastar pouco tempo, não investir, né? A melhor palavra é investimento, nesse tempo precioso para fazer o projeto, né? Então, a pré-construção, ela se fundamenta nisso, né? Em tudo aquilo que vem antes da fase de produção, da etapa de produção, ser bem planejado, ser bem feito, ser bem elaborado, ser bem conceituado, né? Bom, então, a pré-construção, ela é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. É ela que, bem elaborada, claro, garante eficácia, consegue gerar uma redução importante de riscos e garante aquilo que a gente chama de construtibilidade, ou seja, a facilidade de construir. De nada adianta um bom projeto no papel, um design perfeito, se a gente chega nas condições de canteiro, de obra, né, aquelas ideias não são factíveis, não são fáceis de executar, né? E um projeto bem sucedido, ele começa ouvindo muito o cliente, né? A gente tem que entender as necessidades e expectativas do cliente, saber ouvir, né? Saber entender que funcionalidades aquele produto vai precisar oferecer, né? E qual que é o programa arquitetônico? Não só no curto prazo, mas também no longo prazo, né? Ou seja, prever sempre uma expansão futura, se é que é o caso, não deixar o produto incompleto no seu conceito, né? Se ele precisar de ser expandido, a gente precisa planejar isso no começo, né? E, claro, eu entendendo bem esse contexto, né, e essas informações, eu consigo definir bem o escopo. E um escopo bem definido é o primeiro ponto importante para eu conseguir evoluir satisfatoriamente. Bom, na pré-construção, a gente tem sempre o papel de integradora, né? As construtoras, hoje, elas são grandes integradoras. Hoje não existe aquele grau de verticalização que a gente tinha na década de 70, 80, 90, né? Eu sou da época da Método, em que a Método, dentro daquilo que ela fazia,
ela verticalizava quase tudo. Não tinha dentro da empresa competência em ar-condicionado, né? E não tinha competência, por exemplo, em elevadores. Agora, o resto, né, se quisesse aquela mão de obra especializada para fazer o baguetezinho, lá no caixilho, o vidro, etc., tinha, né? Hoje, as construtoras são, de fato, grandes integradoras. Então, na pré-construção, a construtora é uma integradora. E é bom que seja ela, porque tem que ser alguém que conhece como construir, né? Então, como integradora, ela define quem são os aliados estratégicos para cada projeto que ela vai desenvolver. Ela é quem faz a interface com o cliente, né? Ela integra todos os parceiros, né, e os aliados estratégicos da cadeia de valor. Ela faz a gestão do projeto, faz a gestão da construção, da produção, né? E ela também que articula a comunicação entre o cliente e as partes interessadas, todos aqueles envolvidos no projeto, né? Bom, o que a equipe de pré-construção faz? Então, é sempre um trabalho colaborativo e integrado, né? E a equipe agrega as competências da cadeia de valor, ou seja, a gente quer o melhor de todos, né? Juntar as competências, somar as competências. Quem é a cadeia de valor? Projetistas, consultores, fornecedores e os prestadores de serviço que vão trabalhar naquele projeto de pré-construção, né? Pode ser, por exemplo, uma empresa fabricante de estrutura metálica, né? Pode ser uma empresa que vai projetar o sistema de ar-condicionado, né? E a integradora, que é a consultora, ela entra com todas as suas funções técnicas, né, para contribuir com esse grupo, como integradora. Então, engenharia, orçamento, planejamento, logística, suprimentos e produção, né? Ou seja, a equipe que vai produzir, que vai fazer a obra, deve trabalhar na pré-construção, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, quando você faz uma pré-construção que não é plena, né, e não coloca o pessoal que vai, gerente de contrato, engenheiro de planejamento, etc., no projeto de pré-construção, no trabalho da pré-construção, quando chega o momento de executar a obra e você vai passar esse bastão para outro profissional, para outra equipe, né, geralmente acontece uma ruptura, né? Quem vai receber esse pacote para desenvolver depois sempre vai olhar para trás, eu faria isso de outro jeito, não acho que está bem resolvido assim. Pronto, perdemos o passo, né? Porque por isso é importante envolver a equipe de obra na pré-construção, né? O trabalho na obra de planejamento é um trabalho de ajuste, né, de replanejamento de algumas coisas que saíram do controle, mas obra é lugar de executar, é uma atividade executiva, não é lugar de pensar. Tudo aquilo que é planejamento, raciocínio, desenvolvimento de soluções, é trabalho de pré-construção, é trabalho de projeto, né? Enfim, a equipe de pré-construção também define premissas, né, para um dado projeto, né, e analisa as soluções de engenharia, né? Que premissas são essas, né? Muitas vezes eu vou trabalhar um conceito, por exemplo, de um shopping center, né? E eu não tenho muita informação de projeto. O trabalho de pré-construção justamente é juntar uma equipe de especialistas competentes, toda essa turminha aqui, tá certo? Para olhar para aquele terreno, olhar para o produto que vai ser executado e conseguir definir premissas para eu já começar a alimentar um sistema de informação de planejamento, de geração de estimativas de custos, né? E isso vai sendo desenvolvido na medida em que o projeto vai andando, sempre muito bem premissado, né? Bom, o que mais que faz uma equipe de pré-construção? Ela sempre analisa riscos, é sempre importante ter alternativas para as soluções que eu estou desenvolvendo. Eu preciso sempre encontrar qual é o melhor caminho. E para saber qual é o melhor caminho, eu tenho que analisar alguns, né? Os melhores que eu consegui imaginar naquele projeto ou naquele processo. Ela faz os estudos de viabilidade, né, técnica e econômica de cada empreendimento. Ela faz estimativas de custo e prazo. Essas estimativas são sempre dinâmicas e elas vão evoluindo na medida em que o projeto também vai sendo desenvolvido. E ela desenvolve tudo aquilo que tem a ver com o planejamento daquele processo. Ou seja, todas as ferramentas que vocês conhecem bem. Cronograma, histograma,
logística do canteiro, plano de ataque, todos os planos, né? Plano de aquisição, plano da qualidade, plano de saúde, segurança e meio ambiente, enfim. Então, todas as ferramentas de planejamento são desenvolvidas dentro do conceito da pré-construção e vão evoluindo juntamente com as demais etapas do projeto. Bom, que objetivos, então, teria a pré-construção? Desenvolver sempre a melhor solução técnica para um dado projeto, né? Garantir o desempenho do produto que vai ser desenvolvido, né? Sempre que possível usar e inovar, né? Explorar a tecnologia e inovação, claro que de forma segura, né? Ou seja, olhar para sistemas construtivos, o que casa melhor com aquele produto, que inovações eu posso agregar, né? Que benefícios isso vai gerar, né? Que processos eu preciso desenvolver ou utilizar, né? E a pré-construção existe para a gente vencer desafios de engenharia em projetos e empreendimentos diferenciados, né? Ou seja, eu gosto de falar isso, né? Quando eu uso pré-construção e não desenvolvo um projeto convencional, pré-construção é uma boa ferramenta para a gente poder sempre encontrar onde que eu consigo ser melhor que o meu concorrente. Como é que eu faço melhor, mais rápido, de forma mais econômica, né? Então, uma forma de fazer isso é explorando as ferramentas de pré-construção que a gente vai ver daqui a pouco, né? E é importante, claro, né, atender às necessidades e expectativas do cliente e gerar um projeto sempre funcional. Não só funcional, mas financeiramente viável e eficaz. Ok até aqui, gente? Ok, Paulo. Bacana. Beleza. Legal, gente. Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor, tá? Tá bom, professor. Legal. E através da pré-construção, né, que eu exploro algumas ferramentas, né? As principais estão listadas nesse slide, né? O BIM, que é o Building Information Modeling, que vocês conhecem, né? Ele que trouxe a construção para a era digital, né? E é uma ferramenta importante, não só para clash detection, mas para fazer estudos. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui de planejamento de montagem, custos, etc., né? Hoje o BIM está sendo empregado, inclusive, na área de manutenção e operação, né? Então, ele tem muito a dar ainda, né? Lean Construction, que vocês também conhecem, engenharia simultânea, que é muito utilizada em Fast Construction, né? Engenharia análise do valor, EAV, a gente vai ver um pouquinho, e Target Costing. Essas duas últimas ferramentas a gente vai falar um pouquinho mais, né? Então, essas ferramentas, o que elas fazem? Elas são úteis para gerar diferenciais competitivos para aquele projeto, para aquele produto ou empreendimento que eu vou desenvolver. Ah, eu uso todas ao mesmo tempo? Não, né? Eu uso aquelas que são mais competentes para o projeto que eu vou desenvolver, né? Depende um pouco do prazo que eu tenho para trabalhar, né? Das competências da integradora, da equipe de projeto, mas geralmente eu pinço BIM, mais uma ou duas ferramentas aqui para poder explorar melhor um dado projeto. Bom, e o que é engenharia análise do valor, né? Isso surgiu lá no Japão, depois da Segunda Guerra, quando os recursos eram muito escassos, né? E é uma forma para a gente conseguir eliminar custos desnecessários, ou seja, o que num dado projeto não é valor para o cliente, não agrega valor para ele. De preferência, aqueles atributos do produto que não geram valor, ou a gente minimiza o impacto deles no projeto, ou tira, simplesmente extrai do projeto. Por outro lado, a gente promove as funções necessárias, aquelas que o cliente valoriza, ao menor custo possível. E o objetivo é satisfazer as funções requeridas ao menor custo, né? Então, é para isso que a gente usa engenharia análise de valor. E ela funciona muito bem, né? Com uma outra ferramenta que eu não trouxe para cá, né? Mas que eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque eu acho que vale a pena, que é o Target Costing, né? Trouxe sim, perdão, gente. O que é Target Costing, né? Ou custo meta em português? É uma forma dinâmica de trabalhar para reduzir custos. Então, quando eu topo desenvolver um projeto olhando para um preço-alvo, para um custo meta, né? Eu vou desenvolver o projeto para que aquele custo seja atingido, né?
Se não cheguei lá, eu volto para a prancheta. Se não cheguei lá, eu volto para a prancheta. É mais uma ferramenta que veio dos japoneses também, né? É uma forma de estar muito focado no projeto, no cliente, né? E que a partir de um preço pré-definido, ou de um preço meta, um custo meta, né? Eu consiga desenvolver o projeto, ou aquele produto, ou aquele empreendimento para atingir esse objetivo. Tá certo? Target Costing e engenharia e análise do valor juntos são duas ferramentas poderosíssimas. É projetar com o bolso, tá, gente? Tá claro esses conceitos para vocês? Sim, professor. Sim. Tranquilo. Legal. Bom, se vocês forem procurar, vocês não vão achar uma definição muito clara de pré-construção, né? Eu achei isso estranho e eu resolvi dar pelo menos tentar definir, porque eu acho que é uma forma clara da gente entender em que contexto isso acontece. Então, tudo aquilo que a gente faz antes da etapa de produção, desde a concepção do produto, é pré-construção, né? Que passa pelo estudo de soluções de engenharia, pelo desenvolvimento de estimativas de custo, estudo de viabilidade, planejamento, orçamento. Lembrando que planejamento e orçamento são dinâmicos ao longo do desenvolvimento do projeto, né? Mas dentro de um projeto integrado de construção. Para quê? Para garantir a sua eficácia e construtibilidade. Então, eu entendo que esse é um conceito de pré-construção, uma definição de pré-construção que atinge as expectativas, que define bem o que é a pré-construção. E quais são os benefícios da pré-construção? É a forma seguramente mais rápida e econômica para quê? Para chegar ao produto pretendido, né? Para antecipar incertezas, para reduzir riscos de projeto. Quando a gente faz pré-construção, né? É uma coisa que o PMI enfatiza muito e é muito importante, né? Fazer análise de risco, fazer o mapa de riscos do projeto. O risco é uma coisa dinâmica que também varia ao longo do tempo, né? Eu preciso reduzir, mitigar esses riscos e também minimizar a possibilidade de mudanças, né? As mudanças para o projeto, elas são indesejáveis para os clientes, né? Os clientes não querem mudanças de projeto, porque o PMI diz o seguinte: qualquer mudança em projeto impacta custo e impacta prazo, né? Às vezes pode ser muito bom para o consultor, mas é péssimo para o cliente, né? Mas geralmente sempre mudança gera desgaste. Então, se eu fizer um trabalho bem feito, né? Um escopo bem claro, os objetivos bem claros, um projeto bem definido, eu vou minimizar a possibilidade de gerar mudanças, né? E quais são os benefícios da pré-construção? Para o cliente, é muito importante a economia de tempo e dinheiro, para resumir, né? E, através da pré-construção, eu domino informações importantes ou para a minha equipe de projeto tomar decisões ou para dar informações para que o cliente tome as decisões que ele julgar que são as melhores, né? Uma pré-construção bem feita elimina ou reduz custos com serviços em garantia, né? E é uma forma de assegurar o desempenho de um pacote completo, né? Um pacote completo integrado, ou seja, não é um projeto desconecto, né? Eu estou entregando para o cliente um produto que já foi materializado virtualmente, né? Eu já estudei, já analisei, já montei lá virtualmente pelo BIM, eu sei exatamente o que é, né? E é uma forma de garantir a construtibilidade, ou seja, eu vou gerar o que eu gosto de chamar de integridade de produção, né? Ou seja, é aquela produção fluida, né? Aquela produção que não para porque faltou um detalhe, tem alguma coisa que está omissa, enfim, não é o caso, né? Uma pré-construção bem feita, ela é feita para que isso não aconteça. E esse gráfico, que é chamado de curva de McLamy, né? Ele é importante para a gente entender por que a gente deve fazer pré-construção e enfatizar muito a fase de concepção e projeto, né? Não precipitar, não querer achar que a gente vai conseguir fazer um projeto bem feito em um mês e meio. Isso não existe, né? A curva... Bom, então vamos lá. Aqui são as fases do ciclo de vida de um projeto ou empreendimento, né? E aqui os efeitos, o meu esforço, né? E o custo, né? Então, a evolução de custo, de mudanças no projeto, ela evolui conforme essa curva vermelha. E a minha capacidade de impactar o custo e o desempenho conforme essa curva azul. Tá certo?
Um projeto normal, o fluxo de trabalho é esse pretinho aqui. Num projeto de pré-construção, eu antecipo esse fluxo, ou seja, eu tenho mais tempo nessa fase preciosa aqui para impactar custo e prazo, né? Não consigo fazer isso na medida em que eu vou chegando mais perto da etapa de construção, né? Então, a pré-construção consegue antecipar custos e prazos, né? Ou inferir nisso. Uma outra forma de enxergar isso, né? Eu também tenho aqui as etapas do projeto, né? E todo projeto na fase inicial, ele tem uma incerteza muito grande no começo, né? Então, só para dar um exemplo, né? Então, no começo, nessas fases principalmente, eu tenho uma incerteza crítica grande e só lá na frente, né, quase que num pré-executivo, um pouquinho mais adiante, é que eu passo a ter uma incerteza aceitável. Com a pré-construção, eu consigo diminuir a incerteza crítica, trazer a incerteza aceitável para uma etapa mais anterior, né? Uma etapa antes do meu projeto, né? Isso é importante para caramba. Então, isso é um grande benefício da pré-construção. Bom, olhando um pouco para isso, né, fazer pré-construção também é trabalhar ao contrário, né? Tem uma mudança de paradigma na abordagem aqui, né? Eu imagino o produto, né, que eu quero fazer e volto, né? E volto para a concepção, né, já com aquele produto que eu pretendo fazer, né? Então, além das etapas normais de projeto, né, eu tenho mais uma fase aqui, que é a fase de fabricação, principalmente se esse produto for um produto industrializado ou modular, né? Então, eu não paro no projeto executivo, eu tenho um nível de detalhamento de quem vai fabricar a peça, o elemento, como é que encaixa, como é que eu monto aquele negócio, né? Isso é o projeto de fabricação. Então, vou além do projeto executivo. Bom, e usando um pouquinho, explorando um pouco o Lean Construction, né? É muito importante na pré-construção eu me aprofundar na logística e nos suprimentos, no planejamento da logística de suprimentos, né? Eu tenho que reduzir desperdícios, né? Isso dentro daquele conceito de melhoria contínua, né? Pensar no trabalho, pensar no fluxo de materiais no canteiro, né? E também na gestão da produção, né? Tempo de ciclo no meu projeto e também, obviamente, mão de obra, né? Então, todos esses itens, né? Todas essas áreas aqui, processos, estoques, defeitos, movimentação, atraso, tudo isso aqui gera desperdício, né? Então, olhar para isso de uma forma inteligente, né? Priorizando aquilo que tem mais impacto, no meu caso, etc., e buscando aí um caça-desperdícios é uma forma importante para poder também reduzir custos e evitar desperdícios e retrabalho. Bom, se eu fiz uma pré-construção bem feita, né, a fase de produção que virá depois, ela vai ser muito fácil e, teoricamente, mais rápida, né? Por quê? Porque ela garante produção contínua, né? Então, vou lembrar aquilo que eu falei há algum tempo atrás. Obra é uma atividade executiva, né? Não existe a palavra que eu vou usar, tá certo? Mas é só para marcar, né? Lugar de pensação, gente, é no projeto, lá atrás. Obra é atividade executiva, não é lugar de pensação. Começou a pensar demais em obra, vocês sabem disso, começa a feder. Não é lá lugar para pensar, né? Bom, então, o planejamento de obra é aquele planejamento para corrigir desvios, né? Sempre pensar naquela coisa, como é que eu divido o mês, a semana, o dia, as atividades que eu vou desenvolver no dia, né? Não admitir atraso como algo que não tem solução, é um trabalho proativo, de buscar sempre, desafiar a equipe para buscar planos de recuperação, né? Fazer uma gestão da produção precisa, com bons controles, né, físico-financeiros, não deixar essa conversa do desempenho só para relatório, para papel. Desempenho é uma coisa que a gente gosta de fazer sentando com a equipe, dependendo do prazo da obra, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, né? E quando eu falo equipe, é a equipe de projeto, é envolver os fornecedores, é quem está lá no palco com a gente, né? Para discutir os problemas, para discutir o risco, para onde o risco está indo agora, como é que eu vou fazer a minha evolução de riscos, como é que eu mitigo esses riscos, como é que eu planejo o próximo mês, como é que eu recupero o prazo que eu perdi, enfim.
Então, esse trabalho de análise de desempenho e de reportar o desempenho, ele tem que ser feito com disciplina, né? E, claro, o PMI enfatiza muito as lições aprendidas. E é muito importante mesmo, né? O que eu fiz bem feito e que eu vou repetir nos próximos projetos, e o que não deu certo que eu não vou repetir nos próximos projetos. É importante registrar isso, né? Gente, dúvidas até aqui? A única dúvida que eu tenho, Paulo, é por que que ninguém faz isso, né? Sendo uma coisa tão óbvia, né? A pergunta é boa, né? Eu acho que falta, principalmente pelo lado da inteligência do empreendedor, do incorporador, do dono do projeto, né? Com a compreensão de que projeto não é custo, é investimento, né? E que pré-construção bem feita é valor para ele, é redução do custo de construção, né? Essa coisa o pessoal não entende. Muitas vezes eu brincava, né? Quando você trabalha numa incorporadora ou numa consultora, e o jogo é duro, e os prazos são muito curtos sempre, né? E você vai brigando para conseguir ganhar prazo, para fazer um projeto mais bem feito, mas a pressão é muito grande, né? E eu brincava, porque naquele ambiente, naquela pressão, quando você está indo para a obra, aquilo que você tem como projeto e como a tua guia de custo e prazo, né? O teu baseline, né? Para o projeto, né? É algo que você tenta executar. Daí para frente é muito mais fácil perder do que ganhar, justamente por isso, porque os projetos não têm a maturação necessária. Então, a tua pergunta, Renato, ela é mais do que válida, né? Projeto e pré-construção realmente é um espaço de investimento, de inteligência, de engenharia e projeto, né? De desenvolver soluções competentes, de ganhar competitividade, de ganhar vantagens competitivas, né? E raramente a gente tem tempo para isso. Então, é essa briga que a gente tem que levar adiante, né? E vocês, jovens aí que em breve vão estar atuando, gerenciando, dirigindo operações, né? Eu acho importante vocês partirem para o mercado, né? Alguns de vocês eu sei que já trabalham, estagiam, etc., mas já partirem para o mercado com esse tipo de conceito, né? E defender esse negócio, né? Eu, quando vejo alguém contratar projeto por preço, né? Isso é um absurdo, né? A gente contrata especialistas que passaram anos e anos para atingir um nível de maturidade profissional, né? Como é que você pode desvalorizar esse conhecimento e contratar um projeto por preço? Gente, é no máximo, e estou exagerando, 5% do custo do produto, né? É lugar de fazer economia? É burro isso, não é inteligente, né? Mas, enfim, tudo bem até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo. Isso Todo eu mundo está quero- comigo? Estamos indo bem? Tá claro? Paulo, Diga. Assim, deixa eu mostrar um gráfico rapidinho. Então, deixa eu sair do compartilhamento aqui. Tá com você. Tá comigo. Olha esse gráfico aqui, gente. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse aqui é o trabalho do professor Paulo Helene. É um trabalho que o professor Paulo Helene traduziu em 1992. Eu acho que é um francês, né? Gounod, 1981. Ele mostrava que o projeto era responsável por 40% das manifestações patológicas numa construção. Em 2014, logo depois do boom, né, eu peguei 80 edifícios que passaram pelo escritório nosso, Paulo, que passaram por recuperação, das mais diversas, reforço, fachadas, impermeabilização. Olha o que aconteceu em 30 anos. Ó. De 81 para 2014, olha o projeto. Zero, né? Não mudou nada. Legal. Essa informação é importante, porque as pessoas continuam não pensando em projeto, né? Ou seja, nós não aprendemos ainda com esses gráficos, né, Renato? Não, e olha o que o Paulo falou, gente. Esse eles já viram, olha aqui, ó, na aula deles, a importância do projeto, quer ver? Aqui, ó, o custo de projetos. Esse aqui é um trabalho, Paulo, são várias teses de doutorado,
Tá publicado aqui no UOL. E os projetos, olha lá, o Paulo falou isso, no máximo 5%, 4%, gente, olha. Tá vendo? E o restante é tudo muito pesado, né? Olha os revestimentos, as estruturas, né? As instalações. Bacana. E a gente não está dando a devida atenção, né? Legal. Tudo bem, gente? Vamos continuar então? Não. Legal. Bom, uma vez que a gente já falou um pouco sobre pré-construção, né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre construção modular e depois a gente parte para aquilo que de fato eu quero, que eu acho que é legal para discutir experiência com vocês, que são os exemplos na prática de como é que isso funciona, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro ponto, deixa eu tentar tirar da tela aqui. Como é que eu tenho que esconder, eu tenho que esconder vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Espera aí, deixa eu sair do compartilhamento, eu diminuo isso aqui e aí fica mais fácil. Eu estou apanhando da tecnologia, tá, gente? Desculpa. A gente está sempre apanhando, Paulo. Tá. Aí. Bom, nas últimas décadas, né, fazendo um comparativo entre construção modular e... Oi? Alguém fez um comentário? Acho que não. Tá. Bom, entre a indústria e a construção, né, a indústria se beneficiou muito das mudanças, principalmente na era digital, né, em termos de inovações, processos, produtos e produtividade. O setor da construção, globalmente falando, é gigante. A gente emprega 7% da população mundial, tem um PIB de 10 trilhões de dólares por ano, que é bastante, né? A gente consome 50% das matérias-primas produzidas no mundo, né? Muita coisa. Né? Apesar disso, em termos de produtividade, valor adicionado por hora trabalhada, né? Nos Estados Unidos, que são um país desenvolvido, né? De 47 a 2010, a produtividade em todos os setores da economia americana cresceu 1.500%. No setor da construção, menos do que 1%. Né? Então, essas grandes consultorias, McKinsey, Deloitte, o próprio Fórum Econômico Mundial, têm colocado o dedo no nariz da construção e dizendo o seguinte, olha, construção, vocês estão empurrando para baixo a produtividade global. Está na hora de começar a acompanhar um pouco mais a indústria. A indústria está no 4.0, vocês estão no 1.0, 1 ponto alguma coisa. Né? Mas isso não dá mais. Oi? É mundial o problema? É um problema mundial. Você vê mesmo um país como os Estados Unidos, né, que tem, com certeza, a produtividade na construção maior do que a nossa, é problema. Eles não estão conseguindo evoluir do jeito que deveriam. Né? Que coisa. E é incrível isso. Né? E a gente sabe por quê. Né? A construção tradicional, a cadeia de valor é pouquíssimo integrada, né? Tem baixa integração na cadeia de valor. É muito fragmentada. Nós temos mais de 600 entidades setoriais. Né? Isso não acontece na indústria automotiva, por exemplo, que tem uma entidade, se tiver um problema qualquer, o cara vai para a televisão no mesmo dia, todo mundo sabe quem é, tem voz ativa, a gente fragmenta a nossa força. A abordagem da construção é protótipo. Cada projeto novo, a não ser quem faz Minha Casa Minha Vida, uma MRV, né, que vocês conhecem bem, parede de concreto e que usam o mesmo sistema construtivo, né? Eu brinco, pô, sai um pastelzinho de carne toda hora. Outros empreendimentos na construção são protótipos, são todos protótipos. Você tem que pensar do zero, né? A questão da mão de obra, a dificuldade grande para contratar, capacitar e reter, principalmente em fases de boom para o mercado, né? Tem muita deficiência de engenharia, projeto, falta processo, falta ferramenta para gestão de projeto e da produção, né? Ou, se existe, a gente usa muito pouco. Quase nenhum investimento em P&D, inovação, pesquisa e inovação, muito pouco investimento. Né? E os contratos não têm incentivos vinculados às metas. Né?
Eu gosto de dar um exemplo, para vocês entenderem. Então, pega uma construtora, uma incorporadora, né? Ela está executando um prédio, ela contrata a empresa para fazer a estrutura, uma empreiteira, né? Ela precisa que o cara chegue na quarta, quinta laje para soltar um monte de serviços, né? Alvenaria, instalações, etc., né? Ela não dá um marco para esse cara para chegar nessa data quando ela precisa e dá um bônus para o cara chegar nessa data no prazo que ela precisa. Ela contrata o cara tem um contrato com data de início e fim, acabou. E um preço, né? Ou seja, não tem essa relação ganha-ganha. A gente não joga o mesmo jogo, né? É maluco isso, né? Mas é bom vocês pensarem sobre essas coisas, porque, obviamente, tudo isso afeta produtividade, qualidade, desempenho, resultados, né, etc., né? Então, a construção tradicional é cercada de incertezas, tem muito retrabalho, muito atraso, vocês sabem disso, né? Problemas de qualidade, que o Renato mostrou agora há pouco aí, que geram falhas de projeto ou de execução, né? E, com isso, aumentos de custos de construção e de manutenção. E o impacto não é só o desgaste com o cliente, né? Isso mexe com a própria imagem de competitividade e atratividade do setor. E os investidores optam por colocar os recursos deles em outros negócios e setores onde é mais fácil buscar o resultado que eles esperam, né? A construção é muito incerta. Lamentavelmente, é assim que a gente se apresenta ao mundo hoje, ainda, né? Por outro lado, essas mesmas empresas de consultoria gigantes, McKinsey, Deloitte, etc., estão dizendo o seguinte: olha, construção modular é a solução para esses problemas. Ela veio para ficar, vai ocupar um espaço importante na indústria da construção, né? Com a evolução das ferramentas digitais, para você partir de um projeto de fabricação para ter a peça lá na outra ponta e apertar um botão, né? A própria logística, tanto para suprir as produções, como a própria fabricação de elementos, melhorou muito, né? E hoje, os clientes têm uma percepção diferente com relação ao produto industrializado, né? Entendem que isso é qualidade, que é baixo desperdício, que é menor retrabalho, e com os materiais de acabamento e revestimento arquitetônicos mais modernos, um produto industrializado nada deixa a desejar para um tailor-made, para um projeto muito bem feito por um bom arquiteto, tá certo? Bom, então quais são os benefícios da construção modular? É produção em fábrica, portanto, ambiente controlado, conforme processos e sistemas de qualidade, né? Previsibilidade de custos e prazos que a construção tradicional não consegue garantir, né? E essas consultorias, a McKinsey disse nesse relatório aqui de 2019, que é relativamente recente, né? Muito interessante, né? From projects to products, né? Que ele fala, você começa a pensar o produto ou o teu projeto como um produto, né? E não só como um projeto de construção. Mas ela diz o seguinte: com construção modular, dá para compactar até 50% dos prazos e dá para reduzir até 20% dos custos. Eu digo para vocês que essas metas, elas vão muito além disso, né? Esses 20% de redução de custo, eles tomaram esse número só pela redução do desperdício, tá? Não estão computando aqui ganho de produtividade, nada disso. Então, vai muito além disso, né? Posso garantir para vocês já. Mas, de qualquer forma, são números que chamam a atenção. E a gente também emprega menos profissionais mais especializados, tá certo? Não é aquele canteiro com aquele formigueiro, dificuldade para gestão, etc., né? Bom, e também há, portanto, redução de risco, de desperdício, né? Os projetos de construção modular, a gente tenta racionalizar, já paginar de tal forma que o tamanho dos ambientes, tamanho dos caixilhos, etc., né? Evite corte de peça cerâmica, de elementos de revestimento, etc., né? De piso, né? E também os custos de operação e manutenção são menores. Isso é histórico, tá? Não é o Paulo que está dizendo. E aqui, a própria McKinsey, nesse mesmo relatório que eu me referi aqui atrás, ela mostra como é que a gente compacta até 50% dos prazos. O pretinho aqui é a construção tradicional, ou seja,
eu executo uma atividade, ela acaba, eu começo a outra, ela acaba, eu começo a outra, e assim consecutivamente. Eu não disse para vocês lá atrás que a construção modular, ela tem como base a pré-construção e a fast construction, né? Aqui eu vou lembrar por quê. Na fast construction, a gente faz isso o tempo todo. É compactação de prazos. É trabalhar simultaneamente as etapas. Eu não espero uma acabar para começar outra. Eu desenvolvo as coisas aplicando o paralelismo. Né? Desculpa aí, a palavra é difícil, quase não saiu. Né? É isso. Mas é assim que a gente consegue compactar 50% dos prazos. Tudo bem até aqui, gente? Muito bacana, tudo bem. Legal. Bom, esse outro gráfico que está nesse mesmo relatório, ele mostra o seguinte: se eu fizer um painel, aqui a complexidade e escala de produção, né? Tem diversas abordagens na construção modular. Se eu fizer um painel, é construção modular. Tá? Mas se eu fizer um módulo, também é construção modular. Então, na medida em que eu vou subindo e caminhando para esse extremo aqui, né? Eu estou entregando produtos praticamente acabados. Ou entrego uma casa pronta, ou entrego módulos para serem encaixados no local onde eu vou montar a obra, né? A casa, o prédio, a torre, seja lá o que for, comercial, hotel, hospital, escola, o que for, né? Paulo, Diga. pela tua imagem, a gente percebe que você não necessariamente precisa ter uma coisa quadradinha, tudo igual, né? A gente pensa em construção modular, não sei, pelo menos na minha cabeça é assim, alguma coisa em linha de produção, tudo igual. Mas eu estou vendo que você está montando aqui, né, nessa imagem à direita em cima, uma construção diferente, né? Ela está vindo os módulos, mas ela tem uma cara diferente, né? Ela não é uma coisa, um caixotão, né? Perfeito, Renato. Eu acho que tem formas muito inteligentes de você abordar essa questão hoje, né? O projeto que eu estou desenvolvendo na minha startup é um projeto de construção modular, levando para esse máximo nível aqui da operação. É módulo 3D pronto, né? Então, eu vou deixar partes da casa pronta. Eu quero desenvolver off-site, ou seja, no ambiente industrial, o máximo que eu puder para ter o mínimo possível para fazer no campo. Porque é lá no campo que eu tenho problema com clima, um monte de gente para administrar, eu quero diminuir ao máximo as atividades de campo. E a inteligência de engenharia e projeto está justamente no que você falou, né? Isso não precisa ser um caixote, isso não precisa ter cara de container, né? Construção modular é desenvolver módulos que são partes de um elemento, de uma edificação, né? E isso pode ser feito de forma inteligente, explorando conceitos arquitetônicos legais. Vocês vão ver algumas coisas aqui daqui a pouco, né? Não precisa ser uma coisa necessariamente feia e com cara de container. Exatamente. Bom, e falando um pouco sobre mercado, né? Que tamanho de mercado é esse, né? O que é isso? Essa empresa de consultoria global, Markets and Markets, que faz pesquisas de mercado, ela diz o seguinte: a construção modular dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, produziu 112 bilhões de dólares em 2018, vai ter um crescimento médio de 6,9% ao ano até 2023, tem potencial para gerar uma economia anual de 22 bilhões, ou seja, 80% menos de resíduos, em níveis, ou baseado nos números de 2018, tá? Então, olha, 22 bilhões para quem produziu 112, é muita coisa, gente. De novo, né? Ele está olhando para a economia só com geração de 80% menos de resíduos. Ele não está considerando nada de ganho de produtividade aqui para poder fazer essa afirmação. É só menor, desperdiçar menos, só em questão Perfeito, Renato. Só desperdiçar menos. Então, tem muita coisa para extrair daqui ainda, né? Essa é a verdade. Paulo, depois diga, Renato. Fala o que quer dizer Aratal, né? Você não falou. Não sei se você Falo sim. Aratal, que é o nome da minha startup, aí tem que contar uma historinha para vocês. Eu comecei a chamar essa operação de Smart Building, né? Eu achei que Smart Building é um termo em inglês muito fácil de ser assimilado, né? E eu tenho alguns sócios comigo nesse projeto e eles queriam me matar. Pô, nós somos uma operação brasileira, nós temos que botar verde e amarelo nessa operação, ter um termo mais próximo da nossa, do português, Brasil, etc. E eu fui traduzir modular em vários idiomas e, como é uma palavra de origem latina, nos idiomas latinos ela é muito parecida, né?
sempre parece alguma coisa como modular. Não dá para tirar muito daí, sair muito daí. E eu, por curiosidade, eu fui lá no Google Tradutor e em Maori eu vi que modular é Aratal, né? E eu não sei o que significa para eles fazer alguma coisa modular, mas eu juro que Maori Aratal significa modular. E que é um termo que tem uma fonética que parece muito Tupi-Guarani, parece uma coisa mais brasileira, então a gente acabou adotando. É essa a razão do nome. Muito bom. Mas legal. Então, eu falei da visão da Markets and Markets e vou falar da visão da McKinsey, tá? Que tem feito um trabalho sensacional de suporte aí à evolução da construção modular no mundo. E ela diz o seguinte, né? A participação de mercado da construção modular permanente, que você pode fazer construção modular como esses hospitais de campanha, né? Que você faz para desmontar depois, mas está falando permanente. Cresceu 50% nos projetos imobiliários na América do Norte de 2015 a 2018. É muito, gente. É bom ficar de olho nessas tendências. Gastos com P&D entre 2.500 empresas de construção pesquisadas aumentaram 77% desde 2013. Então, tem coisas acontecendo por aí, vamos ficar de olho, né? E uma nova geração de players surgiu para liderar essa mudança, né? Eu sou ainda minúsculo nesse processo, mas a gente está aí para justamente liderar essa mudança, transformar a construção modular numa indústria moderna e eficaz, né? Assim como os setores mais modernos da indústria. Bom, esses dois próximos slides eu vou deixar para vocês se divertirem depois, né? Esse material é de vocês, porque eu cito aqui, acho que 10 vantagens, 8 vantagens da construção modular em relação à construção tradicional, né? E como é muita coisa, eu acho que valeria a pena vocês olharem depois, mas eu quero enfatizar alguns, né? Que é a previsibilidade, a rapidez, né? Conseguir garantir que eu vou entregar a obra no custo e no prazo que eu planejei, né? Essa coisa de concentrar as minhas atividades off-site no ambiente industrial, né? Enfim, compactação do prazo de construção, né? Maior flexibilidade para poder me ajustar às necessidades do cliente, né? Qualidade superior, edificações mais sustentáveis, mais eficazes, se elas forem adequadamente projetadas, né? E por aí vai, né? Então, depois vocês, por favor, deem uma olhada nisso com mais carinho, né? Mas eu tenho, nesse ponto, que perguntar a vocês se existem dúvidas, se tem algum ponto que não ficou claro, se vocês querem contribuir antes da gente mudar para a próxima etapa. Tudo bem, gente? Tudo certo. Legal. Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Gente, vocês estão diante de um gigante aí da construção. Não, para com isso. Eu fico preocupado, né? Ou vocês estão comigo totalmente, ou ninguém está em lugar nenhum. Aí eu fico preocupado. Mas está tudo bem? Todo mundo muda. O povo é quietinho mesmo, viu, Paulo? Eles são quietinhos. Tá bom. Então, vamos para frente. Bom, essa acho que é a parte talvez tenha melhor conteúdo para vocês, né? E a gente vai falar um pouquinho mais de como é que eu aplico. Pô, e daí? Como é que eu aplico para construção modular, né? Então, vamos partir para os exemplos, né? Para quem já trabalha no mercado imobiliário, estagia, etc., sabe que trabalhar nesse ambiente é muito complexo, né? Quando você trabalha numa área de engenharia, projeto, né? O empreendedor, a primeira pergunta que ele faz antes de você ter uma folha de projeto é quanto custa? Quanto vai custar esse troço, né? Aí você fala do outro lado, a gente precisa desenvolver o projeto para saber quanto custa, né? Ele não aceita essa posição de jeito nenhum, né? Mas para investir no projeto eu preciso saber se o empreendimento é viável, como é que eu vou fazer o projeto, né? Então, um caminho que a gente acabou adotando e aprendendo, usando pré-construção, é trabalhar com análise paramétrica, trabalhar com estimativas de custo por metro quadrado, gerar um BI com índices de obras similares, né? E elevar a contingência enquanto a gente não tem muita informação, mas a gente aprendeu a trabalhar fazendo estimativas, estudos de viabilidade, explorando a base de conhecimento existente, né?
Então, a gente parte das informações disponíveis, modela, faz uma modelagem macro, usamos o BIM desde sempre. Eu montei a primeira célula de BIM na indústria privada na Método, montei na JHSF, montei na Brookfield, adoro, acho importante pra caramba, né? Não sei trabalhar sem modelagem, né? E aí a gente vai caminhando com os estudos de custo na medida em que a gente vai evoluindo. Mas eu quero dizer para vocês que não é fácil. Não é fácil pelo seguinte: se eu for dividir o problema de uma edificação qualquer, ela pode ser um hotel, um hospital, um shopping, o que for, né? Um prédio de escritórios, um prédio residencial, eu tenho aquilo que eu conheço e domino melhor, que é o shell, ou seja, independentemente de onde essa obra for construída, ele não vai variar muito o custo, tá certo? A estrutura, vedações, fachada, etc. Eu conheço bem isso aqui. As fundações, que dependem do local, do terreno, das condições do solo, e infraestrutura, que também é um ilustre desconhecido, tá certo? Também depende de onde eu estou trabalhando, né? Então, daqui para cima eu tenho um controle maior, daqui para baixo menor, né? As condições de contorno, né? Como eu prefiro chamar. Então, aqui eu tenho definição maior, as variáveis são conhecidas, a incerteza é muito menor, e na medida em que eu vou descendo, isso tudo é mais desconhecido ou mais incerto, tá certo? É como se a gente tivesse aqui um iceberg, e tudo que eu tenho daqui para cima, eu conheço, eu sei, eu estou vendo. Daqui para baixo eu tenho que pesquisar. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Tudo bem, tudo bem. Legal. Então, eu chamo esses custos aqui de custos aparentes e esses aqui de custos ocultos, tá certo? Então, num primeiro momento, eu contingencio melhor esses custos, e isso aqui eu posso usar as bases de conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, para poder inferir, projetar, estudar, estimar, etc. Né? Então, aqui é um exemplo, né? Eu sempre começo a modelar. Esse caso aqui, vocês vão ver, é um outlet que a gente fez, e para a JHSF, é o Catarina, tá certo? Então, não tinha projeto ainda, mas a gente já estava imaginando como ia ser o produto, como ia ser os blocos, como é que ia ser o mall. E engraçado que isso foi numa conversa com o arquiteto, o produto final foi muito perto disso, então a gente já começou a modelar antes de ter uma folha de projeto. Né? Então, aí começa a fazer estudo de massa, terraplenagem, os volumes. Nesse momento é tudo muito incerto ainda, é macro, né? E a gente, para poder fazer uma estimativa de custo, no estudo de viabilidade, eu brinco com o Shell, num conceito de parede, piso, teto. Né? O que eu vou usar lá? Qual que é o memorial descritivo? Qual é o custo por metro quadrado do teto, do piso e da parede? E isso me dá uma estimativa de custo total. Tá certo? E vou evoluindo, na medida em que eu vou antecipando premissas, ou tendo informações de especialistas para poder definir premissas, ou ter informações, eu vou afinando esse número aqui, que é uma incerteza maior que eu tenho, e da implantação também. E aí vou fazendo as minhas estimativas que vão evoluindo durante a pré-construção. Tudo bem, gente? E aqui, né, já num trabalho mais desenvolvido, a modelagem vai evoluindo, tá certo? Eu vou entendendo como são os elementos, que peças que eu tenho aqui, como vai ser a estrutura. Eu já começo a lançar essas coisas e vou ganhando precisão naquilo que eu faço. Já sei como é que vão ser os blocos, quantos são, de que tipologia, né? E vou começando a enxergar isso para tomar decisão, com que sequência eu vou montar, como é que vai ser essa fundação, qual vai ser a logística para essa fabricação e montagem, né? Definir quais são os detalhes construtivos que eu vou usar. Então, eu vou evoluindo com a modelagem e com a definição daquilo que eu estou projetando. E aumentando a minha certeza, né, de obtenção daquele planejamento, do custo e do prazo. Né? Então, aqui já é a obra totalmente industrializada. Aqui a gente usou pré-fabricado de concreto, de estrutura metálica, né, com painéis também isotérmicos, né, de fechamento, né, telha isotérmica, né, uma obra totalmente industrializada, que já é o outlet acabado. Né? Essa obra foi executada muito rapidamente, ela teve embargada por questões ambientais, mas se a gente for juntar o prazo todo que levou para construir, tirando o prazo de embargo, foram 8 meses. Tá? Aqui é um estudo também de pré-construção. 8 meses, ela gastou 13 meses no total. Né?
tirando o período de embargo, seriam 8 meses. Rápido. Bom, aqui é um estudo que a gente fez para torres comerciais, né? Então, tudo aquilo que é movimentação de terra, como é que vai ser feita essa estrutura, o core do prédio, tudo isso aqui é modelagem, gente. Então, tudo isso a gente estudou, né? Muito antes de ter projeto, né? Movimentação de terra, como é que vai ser isso, onde eu faço corte, de onde eu tiro para aterrar, enfim, tudo isso vem de estudos preliminares aí, né? Nesse caso aqui, é um centro comercial, um mall, tá certo? Em São Paulo, e a gente começou a modelar desde o início, e na medida em que a gente foi conhecendo mais do projeto, né, a nossa modelagem foi evoluindo, foi ganhando os novos elementos, novas informações de revestimento e fachada, etc. Né? Então, como é que ia ser a estrutura? Né? E esse caso aqui, gente, não tinha projeto quando a gente estava nessa etapa. É a equipe de engenharia e projeto trabalhando junto, tá certo? Com premissas dos consultores de fundação, de estrutura. Então, antes de ter uma única folha de projeto, tá certo? A gente já tinha concebido esse prédio. Como é que iam ser as lajes, qual que é a lâmina média, com que espessura, como é que seriam as fundações, quais os elementos que teriam essas fundações, estimativa de volume de concreto, com taxa de aço, com tudo, né? Porque é nesse momento que ninguém tem nada, que o empreendedor ele quer saber quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, né? Então, a modelagem para uma equipe de projeto experiente, bem calcada em fundamentos bons, em pré-construção, etc., consegue extrair informações valiosíssimas, né? Aqui é uma torre comercial modular, é um estudo que a gente fez também interessante para você fazer prédios comerciais a partir de módulos, né? Compondo módulos. Módulos de serviço, de acesso, etc. Né? Essa é uma implantação interessante, né, de um empreendimento imobiliário também, todinha também feita com modelagem, né, um terreno, uma topografia muito difícil. A gente não queria fazer muita movimentação de terra e ter uma estrutura e fundações onde eu não precisasse de jogar esforços horizontais nas fundações, né, para não gerar custos excessivos aí. Então, toda a tipologia dos prédios, dos townhouses, das casas que a gente ia fazer, né, a implantação, nós estudamos tudo isso antes de ter projeto, né, na modelagem, só usando modelagem. Né. Bom, esse é um exemplo interessante. Eu acho que todo mundo conhece o Rocha Verá, aqui em São Paulo, né? Um empreendimento hoje da Autonomy, que foi da Tishman lá atrás, projeto arquitetônico do Aflalo Gasperini. O Roberto Aflalo é um cara baita profissional, né? É uma área construída importante, são 120 mil metros quadrados de área útil de escritório, lajes de 1.500 metros quadrados. Né? Primeiro empreendimento brasileiro e da América Latina a ser certificado em nível Gold pelo LEED, é um Green Building, né? Com um sistema alternativo de geração de energia, autossuficiência energética e reuso de água. Então, foi o primeiro concebido assim. Né? E eu vou conversar com vocês sobre esse empreendimento, sobre justamente a estrutura do último prédio, que é essa torre mais alta aqui, tá certo? Bom, o projeto um cara muito bacana, o professor Mário Franco, já falecido, muito competente, né? Eu montei uma empresa para método, chamada Método de Estruturas, para fazer esse prédio. Eu não montei só para isso, mas foi o projeto piloto dessa unidade. E a gente voltou a verticalizar a execução de obras, estruturas de obras, porque a Método estava pagando multas contratuais muito altas, porque o empreiteiro de estrutura ele só alocava mão de obra. Ele não entende nada de tecnologia. E eu vou mostrar para vocês aqui por que a gente acabou fazendo isso. Então, eu tive que montar uma empresa para conceber, projetar e entregar estruturas de concreto ou de aço pronta, estruturas de prédios verticais prontas. Né? A gerenciadora era Engineering, consultor de concreto Paulo Bina, enfim. E usamos uma série de coisas lá que vocês vão ver o que daqui a pouco. Né? O prédio tinha 4 subsolos, térreo, mezanino e 34 andares, 4 subsolos com escavação em rocha. Tá? São 25 mil metros cúbicos de concreto nessa última torre.
Bom, então é a torre mais alta, aquela que está mais perto da marginal. Nós exploramos engenharia, análise do valor, BIM, né? Fizemos muitas mudanças de projeto, porque o desafio era o seguinte, né? A Autônome, que era a dona do prédio, né, virou para a Método o seguinte: olha, vocês têm 17 meses para fazer a estrutura de concreto. Né? 17 meses, 4 subsolos com escavação em rocha, né? 34 andares, é uma coisa meio para Tom Cruise, né? Missão impossível. Né? E a gente tinha que chegar num ciclo médio aí de mais ou menos de 5 dias por laje. Né? E eram lajes, lajes cogumelo, enfim, muito difícil de fazer esse prédio. A gente mudou tudo. Nós transformamos essas lajes nervuradas em laje plana, né? Concreto a gente trocou para concreto autodensável, coloquei o primeiro mastro de concretagem em cima subiu junto com essa torre, né? Para distribuir o concreto, né? Mesa voadora, que é um sistema de forma que ninguém usava mais desde a década de 70, que é muito rápido. Ele tem uns macaquinhos que você desce a forma e joga para o pavimento de cima, né? É muito rápido a operação dessa. Montamos uma logística de guerra para esse canteiro, né? Vocês vão ver aqui mais ou menos quais são as soluções e vão entender o que foi feito lá. Né? Então, essa obra, ela estava comprimida entre a Marginal Pinheiros. Então, isso aqui é o espaço que o prédio ia ocupar, e aqui é uma praça que tem lá no Rocha Verá. Né? Então, não tem espaço para logística. O lugar de trabalhar é o lugar onde o prédio ia ser construído. Tá certo? Muito difícil a logística aqui, acesso de caminhão, tudo mais. Né? Então, aqui vocês estão vendo uma ideia do que seriam as fundações, né? E o plano de ataque, como é que a gente ia escavar, mas é melhor ver isso num filminho. Eu vou mostrar um vídeo rápido para vocês aqui, feito no BIM, tá? No Navisworks. Eu gosto muito dessa ferramenta, para vocês entenderem como é que isso foi feito. Né? Então, aqui dá uma ideia, né, da movimentação de terra, né? A execução das fundações, escavação, né? Aqui já a grua montada. Então, atacar essa obra com essa logística não foi nem um pouco fácil. Né? Bom, vamos em frente. Características da estrutura. Né? Então, a gente está vendo aqui que a gente reestudou o concreto todo, com o FCK variando e tipo de concreto também, conforme as peças e a altura que a gente ia atacando. Né? Enfim. E aí, esse é o grande impacto. Né? Por que a gente acabou montando uma método de estrutura? Você chegava para o empreiteiro que faz o concreto e falava para ele o seguinte: olha, dia de concretagem, você chega às 7 da manhã e sai às 9h30, 10 da noite. Você tem que adensar o concreto, né? Enfim, dar acabamento, esperar dar acabamento para poder, enfim. Você entra com 20 caras, 17 caras, 18 caras numa laje, né? E quanto que você cobra? R$350 o metro quadrado. Então, pois é, eu vou te dar um concreto que é uma sopa, é fluido, você não tem que adensar, né? Vou te dar um macho de concretagem que leva o concreto onde ele tem que ir. Ninguém tem que sair arrastando o mangote pela laje, né? E eu vou, ao invés de entrar com 16, 17, 20 caras, você vai ter 5 caras na laje. Quanto é o preço do metro cúbico? É a mesma coisa, doutor. Né? Então, assim, esses caras, eles não acreditam em tecnologia, não acreditam em ganho de produtividade. Então, a gente teve que montar essa operação, né, para mostrar que esses 12%, 13% mais caro que você coloca numa obra dessa para ter um concreto de melhor qualidade, uma operação muito mais rápida, mais fluida, com menores defeitos, né, e com muito menos gente trabalhando, né, só dá para botar essa equação de pé se você ganhar em produtividade o suficiente para poder compensar essa conta. Né? Então, a gente teve que fazer para mostrar que dá. Né? Então, só para dar um exemplo. Nessa obra, olha o estudo que a gente fez. No cenário convencional, eu precisava de 16 caras, né, para poder adensar concreto, espalhar, arrastar mangote, dar acabamento, etc. Se eu usasse só o mastro de concretagem, eu cairia de 16 para 9 pessoas. Se eu usasse só o concreto autodensável, eu cairia de 16 para 8 pessoas. Mas compondo concreto autodensável com mastro de concretagem, eu caí de 16 para 5 pessoas, que foi o que a gente fez. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo que não é do Rocha Verá, eu não tenho, lamentavelmente,
essa figura de lá, mas só para vocês verem o mastro de concretagem trabalhando, talvez alguns de vocês já tenham visto. É uma obra com muita gente, mas eu quero mostrar só o trabalho do mastro, tá? Então, não é o Rocha Verá. Esse é o mastro, né? Ele leva o concreto onde ele precisa ir, né? Então, é muito fácil a operação. Esse não é um concreto autodensável, então tem gente vibrando. Não é o caso do Rocha Verá, tá certo? Mas só para vocês verem aqui o que é um mastro de concretagem trabalhando. Paulo, Não sei se travou para todo mundo. Para mim não apareceu o vídeo. Opa, então eu vou voltar, tudo bem? isso. Poxa, ele está rodando aí ou ele está rodando fora? Tá rodando aqui. Vocês estão vendo? Tá parado. A gente está escutando, estou escutando o som, mas não está aparecendo. Poxa, gente, que pena. Eu compartilho o vídeo com vocês depois, então. Tá bom? Tá bom. Ok. Bom, Você chegou a mostrar um outro vídeo anteriormente, não mostrou também? vocês viram, né? Não, também não rodou. Opa! Deixa eu tentar fazer uma outra coisa, então. Espera lá. Deixa eu tentar compartilhar os vídeos. Não, depois você me manda, eu mostro pro pessoal. Pode ser? Compartilhar aí, né? Você diz, né? Isso. Aí eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Uhum. Então, vamos lá. Bom. Aí eu tenho que compartilhar primeiro, né? Claro. Será que não rodou, né? Não rodou. Agora vai. Esse aqui é o do Rocha Verá, tá? Escavação primeiro, tá certo? Movimentação de terra, construção das fundações. Aqui já a grua posicionada. Tudo bem? Não rodou. Apareceu o teu Não apareceu. Outlook. Eu vou mandar para o Renato. Eu não sei por que não está funcionando. Que pena. Eu tenho esse problema também com o Zoom, viu? Eu não consigo compartilhar um vídeo. É engraçado isso. Eu acho que é o Zoom mesmo. Pena, mas eu mando para o Renato e aí vocês têm os vídeos. Pode ser? Pode. Ok. A gente não Bom. né? Então, vamos lá. Aqui é o sistema de forma dos pilares, um sistema muito bacana que a gente desenvolveu para essa obra de formas metálicas. Tudo bem? Não voltou a página. Não. Opa, não está compartilhando? Não. Tá. Aqui tá normal. Para mim tava normal. Para mim tá preta aqui. Ué. E agora? Aqui tá normal. Bom, Vocês estão vendo? para mim ela tá Normal. preta. Que engraçado. Renato, talvez conexão, não quer tentar sair do full da tela cheia e voltar? Espera aí, deixa eu ver. Eu estou vendo teu mouse mexendo, estou te vendo, mas não estou vendo a apresentação. Que engraçado. Bom, continua, Paulo. Deixa eu voltar aí para... Está todo mundo vendo, menos o professor Renato? Tá normal aqui, Paulo. Olha, Poxa, Também. Aqui também está normal. sigo então, Renato, o que eu faço? segue, Paulo, segue. Que pena. Bom, eu estou te acompanhando na tua apresentação que você mandou. Você tem apresentação, beleza. Essa... Bom, aqui vocês estão vendo os jogos de forma que a gente usou lá,
Então, a periferia do prédio, do terceiro ao primeiro subsolo, isso que está em amarelinho, foi um jogo mais complementos. No térreo, a gente reformou esse jogo de formas, o roxinho. Depois, o terceiro subsolo ao mezanino é um jogo de forma também mais complementos, o azul. Do segundo, vamos observar que a fachada vai abrindo, né? Ela tem um ângulo do lado direito. Depois, do segundo ao 18º pavimento, o mesmo jogo de forma. E do 19º, deixa eu só colocar alguém para dentro aqui, o Lucas saiu, voltou. Depois do 19º pavimento até o heliponto, mais um jogo de formas, né? Bom, a logística para essa obra, nós usamos uma grua específica para o concreto, atendendo o concreto, toda a logística noturna, então os materiais, tudo subia de noite, para que nas 7 horas da manhã, quando o pessoal chegava nas suas posições, já estava tudo pronto para trabalhar, e uma segunda grua, né, para atender os demais serviços da obra, fachada e tudo mais. Escada pré-fabricada, eu não sei por que a gente faz escada. Escada é um negócio chato para fazer, né? Forma de escada, armar escada, puxa, pré-fabricado é tão fácil, eu não sei por que a gente perde tempo com isso, né? Mas lá a gente mudou isso também. Bom, e com BIM... Os engenheiros conferir a armadura. Boa. E com o BIM, é muito mais fácil a gente visualizar, discutir com as equipes o que fazer, desenvolver plano de ataque, fazer o estudo das etapas de escavação, que lamentavelmente vocês não puderam ver aqui, mas depois vocês veem, né? Tem outro vídeo, eu não sei se vai adiantar, que mostra aqui, não sei se vocês vão ver, né? Eu estou meio frustrado com essa coisa do vídeo. Vocês estão vendo ou não? Não, né? Não. Eu vou ter que mandar para vocês depois. Que mostra essa obra sendo atacada, né? E a limitação que é fazer uma obra como essa num espaço que você não tem praticamente canteiro, não tem. Então, uma obra que teve uma logística muito difícil, mas muito bem planejada, né? E foi feita, então, nesses 17 meses, esses 34 andares, os subsolos, etc. 17. Exatamente. Né? Entregamos 2 semanas antes do target. Olha só. Bom, aqui é uma outra tipologia de casas modulares industrializadas, né, que a gente fez lá na Fazenda Boa Vista. São vilas de casas que a gente montava em 4 meses e meio, 5 meses. Né? Nós, ao contrário de todos os projetos, aqui a gente conseguiu se impor, né? A engenharia deu as premissas para a concepção arquitetônica do produto. Eu brinco, né? Falo, pô, quando o empreendedor vai e contrata um arquiteto para fazer um prédio, um produto qualquer, é que nem o Oscar Niemeyer, ele solta 2 traços ali e já está definido o custo. Não tem muito o que fazer, né? E quando a gente consegue definir premissas para a concepção arquitetônica, a coisa vai bem. Aqui é um projeto bacana, de um arquiteto top, que é o Gui Matos, né? E ele se encaixou muito bem nessa coisa industrializada, modular, entendeu os conceitos e concordou, entendeu o porquê das premissas. A gente tinha uma meta muito agressiva, né, de custo para atender, né? Então, era um produto de alto padrão, modular, flexível, né? São 3 tamanhos de casas e modular de tal forma que eu desenvolvi 7 tipologias, predinhos, etc. Mas com 2 banheiros prontos, por exemplo, esses sistemas construtivos aqui foram empregados nos outros. Com 2 banheiros prontos, 2 tipos de banheiro, eu resolvia qualquer produto, né? Então, foi um sistema inteligente que eu conseguia ganhar escala com os mesmos elementos em produtos diferentes, né? Estrutura metálica, painel arquitetônico de concreto, laje pré, drywall, caixilhos em PVC, né? Um PVC alemão muito bacana, com uma estrutura de alumínio, uma alma de alumínio, né? Então, do ponto de vista de desempenho termoacústico e também de qualidade estética, é incomparável, muito superior, né? Kits hidráulicos de instalação, parede hidráulica, né? Enfim, bem pensada a casa. Tinha um smart box na entrada da casa, por onde você conectava todas as redes. A laje da cobertura era plana, a gente usou uma manta de PVC, que foi um produto que a gente trouxe para o Brasil, para a Sika, né?
Então, é uma solda por eletrofusão com um equipamento com velocidade e temperatura controlada, não é que nem manta asfáltica, né? Sobe um cara com bujão de gás e um maçarico nas costas, né? Se ele está contente com o salário, se ele dormiu bem à noite, aquilo vai ficar bem feito. Caso contrário, é um Deus nos acude. É assim, não é, Renato? É assim. Tem muita gente que não gosta que a gente fale isso, mas é verdade. E olha que eu já dirigi empresa que fabrica essas coisas, né? Segunda-feira você não pode fazer concretagem, né, Paulo? O Corinthians perdeu ou ganhou, assim, né? É isso, né? E a gente gosta muito de fazer essas coisas com protótipo. Então, protótipo do Muxarabi, do banheiro pronto, né? Das esquadrias, né? Testa isso bastante antes de ir para campo, né? Isso é importante, né? Usamos muito Clash Detection pelo BIM, né? Então todo o projeto dessas casas foi em 3D, foi em BIM, né? Aqui é um estudo em BIM, né? Da montagem, da sequência de montagem, estrutura, os elementos, etc. Pô, aqui, lamentavelmente, vocês não vão ver também, eu tenho um outro filminho muito bacana do Navisworks mostrando uma casinha dessa sendo montada, tá? São casas de 320, 400 e 460 metros quadrados, né? São 3 tipologias diferentes, né? Mas mostra justamente um estudo dessa sequência de montagem. Lamentavelmente, vocês não vão ver. Oi? Foi a JHSF aqui? JHSF, Fazenda Boa Vista, sim, né? Aqui vocês já estão vendo as casas na etapa de montagem, né, com acompanhamento aqui da montagem, né, conforme o projeto, conforme o planejamento. Um engenheiro residente, tá certo? Só um engenheiro residente, um estagiário e um administrativo. Essa era a equipe de obra para montar vilas de 12 casas, 10 casas, 13 casas. Aqui o estudo da montagem, né, e o acompanhamento da montagem em campo, tá certo? Aqui no projeto, as peças que já estavam liberadas para produção, o que ainda tinha alguma pendência de projeto para ser definida, e cuidado, tá, gente? Quando vocês forem trabalhar com projeto de fabricação, com prédio ou elemento ou estrutura industrializada ou modular, é muito importante vocês encomendarem as peças exatamente na sequência que vocês vão montar. Porque para o fabricante é muito mais cômodo, ele está fazendo viga, ele faz todas as vigas, ele está fazendo pilar, ele faz todos os pilares, né? Vocês vão receber um troço que vocês não vão fazer nada com isso. Vocês têm que receber os elementos exatamente na sequência de montagem. Os fabricantes não gostam disso. Então é importante tomar esse cuidado, né? Aqui já as casas sendo montadas, o que vocês estão vendo em branco aqui são os banheiros prontos, né? Os acabamentos, os fechamentos, né? Aqui as casas já praticamente acabadas, né? O que atrasou nessas casas? Vocês estão vendo esses blocos aqui? Tá certo? Então isso aqui é coisa que é para o deck, casa de máquina. Tudo aquilo que não era industrializado, modular, atrasou. Ou seja, acabou no prazo que a gente queria, porque tinha muito tempo para atrasar, né? Essa é a verdade. Eles podiam atrasar o que eles quisessem, que tinha 4 meses para fazer essa encrenca toda, mas eu acabava as casas e tinha que ficar vendo os caras lá fazer alvenaria, deck, piscina, etc. Nessa obra a gente não conseguiu industrializar a piscina. Hoje já tem um conceito diferente para isso, né? Mais uma imagem desses produtos acabados, né? As casas são realmente muito bonitas. Essa é uma outra tipologia, mas em concreto, estrutura de concreto, também na Fazenda Boa Vista, né? Vilas da Hípica. Então aqui antes do paisagismo, tá uma visão meio árida, né? Mas é uma vila de casas também. Essa é uma outra tipologia, tá certo? E aqui, um estudo de soluções de engenharia para a implantação de uma pista de um aeroporto, tá? Que por acaso é o aeroporto Catarina também, né? Um terreno muito ruim de topografia, né? Então eu brincava que aqui era cortar montanha e aterrar vale, né? São 13.800 metros cúbicos de movimentação de terra. Vocês pegam essas grandes barragens hidrelétricas que tem por aí, nenhuma tem esse volume de terra, né? Por incrível que pareça, né? Então, essa aqui é uma obra maluca de engenharia. Então, estudo de implantação de pista, qual é a melhor posição, né? Não só do ponto de vista de aviônica, mas também para diminuir a quantidade de movimentação de terra, né? Então, esses estudos, todos em BIM,
todos em modelagem. Chegamos a estudar se não valia a pena estruturar uma parte dessa pista, né? Como aqui, vocês estão vendo, e não trabalhar com aterro. E aqui uma imagem 3D, não é a pista acabada, é uma imagem 3D que a gente gerou na época. Tá? E agora, para finalizar, a gente fala um pouquinho das casas japonesas, que eles chamam de custom houses, né? Alta escala, personalizada, né? Industrializar, como o Renato colocou lá atrás, não significa repetir exatamente, né? Eles usam muito aço ou madeira. Nessa fábrica aqui, eles já usam esse modelo há 45 anos. Eles produzem 180 módulos por dia, ou coisa de 13 casas por dia, né? São todos módulos montados numa linha de produção. Essa é uma outra fábrica. Cada módulo tem em torno de 10 metros quadrados. Aí se transporta para o local onde eles vão ser montados, né? E aparafusados nas fundações. Essa outra fábrica produz 7 casas por dia, né? Aqui uma ideia melhor do que são essas casas, estrutura metálica ou de madeira, né? Os detalhes, muitos desses acabamentos e ferragens são patenteados, né? Embutidos e tal. Os japoneses são muito preciosistas nesses detalhes, né? Eles são muito cuidadosos. Aqui uma linha de produção dessas, né? E um cuidado grande que eles têm com o PET, né? Um monte de acessório para PET. Uma coisa interessante. Eu não vou mostrar o vídeo, mas eu, para terminar, falo de uma grande empresa de construção modular no mundo, que é a maior startup do mundo na construção, que chama Caterra. Uma empresa que é bom vocês ficarem de olho nela, uma empresa americana que opera na Ásia, na Europa e na América do Norte, né? Ela foi criada em 2015, só vai dar resultado a partir de 2021, 2022. Né? Já captou 1,1 bi de dólares. É o maior valor já captado pelas Construtecs do mundo. E aqui, nesse vídeo, é uma fábrica da Caterra que faz CLT, é madeira. É Cross Laminated Timber, que é madeira prensada, tratada, colada, né? Que você faz peças aí, vigas de 20 metros de comprimento. Uma loucura, peças muito bonitas, né? Mas para você ter uma produção em escala como essa da Caterra, é muito caro montar uma planta dessa aqui, né? Tem gente trabalhando com CLT no Brasil, mas é uma coisa mais artesanal, projeto a projeto, né? E que lições a gente aprendeu com construção modular e com essas coisas que eu trouxe para vocês? Eu estou concluindo, tá? A gente começou um pouquinho atrasado, Renato, eu vou acabar um pouquinho atrasado, tá? Tá bom, tá no horário. Isso, né? Já estou terminando. Então, o que a gente aprendeu com o Fórum Econômico Mundial de 2016, né? Acho até legal vocês depois darem uma lida nesse relatório, né? A população mundial aumenta 200 mil pessoas por dia, né? Todo mundo precisa de habitação, de infraestrutura, né? E a gente tem hesitado em abraçar as oportunidades tecnológicas, ao contrário da indústria, né? Então, não tem espaço mais para aquilo que eu chamo de artesanato construtivo, né? A industrialização e a construção modular não são uma alternativa, mas uma solução para esse problema, né? A gente não pode só querer ser indústria, a gente tem que ser, né? Então, é preciso uma revolução, oxigenar as lideranças, né? E vocês são jovens, estão vindo aí, então acho que vocês têm que trabalhar nesse processo de mudança, né? Adotar ferramentas e tecnologias que permitam ganho de produtividade, olhar com fome para isso. Hoje você tem captura de dados, BIM, internet das coisas, automação, um monte de coisas aí que vocês podem usar e que estão sendo empregadas na construção, né? Desenvolver soluções robustas, né? E o que a gente precisa? Transformar a construção de fato numa indústria moderna e eficaz, que entregue produtos competitivos, inovadores, etc. Né? E lembrar que, apesar de toda essa tecnologia, são as pessoas que sempre vão estar no cerne da estratégia. Tá? Então, a mudança começa por aqui, e não pela tecnologia em si. Isso é importante a gente ter em mente. Né? É isso, gente. Eu estou à disposição de vocês. Muito legal. Lamento aí pelos vídeos não terem funcionado, mas eu compartilho com o Renato e depois ele pode, num outro momento, mostrar para vocês, né? Como esses vídeos não são meus, eu não gostaria de divulgar, mas o Renato pode mostrar e esconder, tá certo? E já que o interesse é didático. Mas espero que tenha sido interessante. Estou à disposição de vocês aí para perguntas e para o que vocês quiserem fazer. Ô, Paulo,
Boa noite. É o Felipe que tá falando. Oi, É, Felipe. aquelas Você é o casas. Felipe sem câmera, tá certo? É isso aí, isso aí. Fica- Aquelas casas que você fez com o Guimatos na Fazenda Boa Vista, qual o tempo mais ou menos de execução delas? Ou de cada uma, assim, a gente pode falar assim. Tá. Foi de 4 meses e meio a 5 meses de montagem, dependendo do terreno, das condições do terreno. Mas algo entre 4 meses e meio e 5 meses. Ah, entendi. Ou seja, a cada 4 meses, essas casas eram vilas de casas. A cada 4 meses e meio, 5 meses, a gente entregava uma vila pronta. Quantas Eu vilas? patolava um guindaste, né? Com um guindaste eu montava duplas de casa. Então tinha 12 casas para montar, eram 6 guindastes. Em 6 meses, em 4 meses e meio, 5 meses eu tinha as 12 casas. Ô, Paulo, eu acho que a gente precisava mudar, era a graduação, né? A gente precisa começar a pensar lá atrás, né? Para esses jovens aqui saírem, a gente está num curso de pós, né? Falando em excelências construtivas, se mostrou o suprassumo da excelência. Eu adorei essas casas. Aqueles prédios na Vila Madalena são nesse sistema, Paulo? Tem uns prédios, parecem. São vários pavimentos assim. Será que tem alguma coisa de modular? Não? Ou foi feito só. Da Ideias Arvos, Exatamente. na verdade, eles têm. A Ideias Arvos está trabalhando com estrutura metálica, não com construção modular ainda, mas eu sei que ela tem projeto para isso. Quem fez na Vila Madalena um projeto modular bastante interessante foi o Arthur, de uma empresa chamada Mora. Mas são os predinhos, é um predinho, é o primeiro projeto dele, com cara de container, né? E são unidades bastante compactas para locação, mais para estudantes e um student housing. E o projeto deles é para locação e não para venda. Também na Vila Madalena. Pessoal, perguntas? Perguntas para o Paulo? Paulo, eu não entendi quando você falou. Qual foi a manta que vocês usaram para forrar, né? Em vez de ser asfáltica? Tá. Bom, tem 2 tipos de manta muito competentes para esse tipo de utilização, Adriana. A manta de PVC, tá certo? E a manta de TPO. São 2 polímeros diferentes. O PVC é um pouco mais flexível que o TPO. Mas os 2 têm o mesmo tipo de soldagem, que é quase que uma vulcanização desse polímero. É uma eletrofusão, né? É uma maquininha que desloca numa velocidade, numa temperatura controlada, de forma que essa solda é perfeita, né? E geralmente essa solda é feita numa costura dupla. É como se fosse uma costura dupla que fica um canalzinho no meio. E aquele canal você pode testar 100% a pressão a vácuo para garantir que a emenda está bem feita. Ele não é aderido, viu, Adriana? Ele é só... Fica solto. Fica Solto. Sim. Que é dilatação e tudo. Não dá rachadura, é mais flexível, eu acho. Ele é mais flexível e você envelopa a cobertura. Basicamente é isso que você faz. Entendi. Seria a manta PAD, ou Paulo? Não, PAD é um outro polímero, que é um pouco mais rígido. Geralmente o PAD, você pode usar também em estruturas de fundações, etc., mas o PAD geralmente é usado mais para lagoas de contenção, etc., até porque o PAD tem uma resistência química maior. Lagoas de rejeito na indústria, para piscicultura, geralmente o pessoal usa PAD. Na obra que eu estou fazendo, a gente está usando o subsolo. A gente vai usar no subsolo. Perfeito, para subsolo se usa bastante. O PAD é mais barato, mais econômico. Isso mas aí. É mais rígido. Isso aí. E voltando ao assunto da casa, Paulo, eu estou trabalhando com o Guimatos, né? Eu estou em 2 obras com ele. Legal. E só a diferença para você ver, a nossa obra ela está em torno de 18 a 20 meses. É uma mansão também. Só que aqui nos Jardins, né? E a diferença, né, do tempo, né? Sim, é bem tailor-made, né? Com certeza é uma casa feita bem à mão, né? É um projeto, com certeza, bem meticuloso, porque ele é um cara muito detalhista, muito bom para detalhe, mas suponho que seja mais construção convencional, né? Uma proposta diferente. Isso aí, isso aí. Legal, pessoal? 1 minuto. Ô, Paulo, eu acho que 1 minutinho só. Você quer se despedir? Estou à disposição, não tenho limitação de vocês, eu estou tranquilo. Não, é que ele tem outra aula agora na sequência. Opa, desculpa. O teu xará, o Paulo Aquino, entra na sequência. Tá.
Pessoal, mais alguma dúvida? Muito bacana, né, gente? Isso aqui é o sonho, né? De todo construtor, é não ter desperdício, é cumprir antes o prazo e saber o que vai gastar, né, Paulo? O que tá previsto gastar é o que vai ser gasto. É isso. Isso é Verdade. fantástico, né? E evitar a briga com os chefes, né, Felipe? Tava É, falando que tem que mostrar essa apresentação de pré-construção e construção modular para os chefes, porque só sabemos brigar por prazo e querer fazer direito. Renata, né? Eu tenho escrito um pouco sobre essas coisas, tanto para o building como para o núcleo de conteúdo do Clube da Construção Civil. Você pode pegar um e-book desses lá do Clube da Construção Civil e passar para o chefe ler, pô. Despretensiosamente. Eu pus o material deles, viu, Paulo? Eu coloquei. Legal, Lá legal. no Google tem os links para... Já vai direto nos e-books lá da C3, da Construliga, né? Tá tudo ali, vocês podem abaixar o e-book do professor. Eu estou tentando ajudar vocês a bater nos chefes. É isso aí. mas acho que a maior dificuldade mesmo ou então chamam para a gente validar projeto uma semana antes, sem ter tempo de estudar. É complicado. Eu passei por isso já algumas vezes já. Até passei nessa obra que eu tô, mas não adianta. É difícil. Eu tive uma situação muito difícil, rapidinho, tá, Renato? Só para comentar, porque acho que é importante dentro daquilo que o Felipe colocou. Numa incorporadora grande, eu comecei a trabalhar, montei uma equipe de engenharia, me deram 12 projetos. Nós vamos lançar esses 12 projetos aqui. Todos eles já estão na fila aí, estamos lançando. Eu olhei para os projetos, cada um deles, falei, gente, não dá para lançar. Daqui sai 3,5 milhões, lá tem um monte de erro. Falei, vocês escolham 4, daqui a 4 meses vocês têm 4 projetos para lançar. Então, às vezes você tem que fazer isso, porque não faz sentido. Fazer coisas com irresponsabilidade não faz sentido nenhum. Né? E o projeto precisa de maturar, precisa de pensar. Né? Depois, o impacto é muito ruim para todo mundo e para a própria economia, né? Para o ambiente construído em si. Né? A maioria... Tem um estudo, Paulo, no IPT, foi uma dissertação de mestrado, que a professora Luciana Oliveira, tua xará, conhece, né? Trabalha lá com o Hércio, com o Cláudio. E ela fez a orientanda dela é arquiteta, e ela fez um levantamento junto a grandes construtoras, incorporadoras. Não lembro o universo que ela estudou, mas só uma tinha um escritório de projeto de fachadas junto, para poder estudar a fachada, o projeto de fachada, junto com o arquiteto e junto com a consultora. As demais todas soltavam o projeto de fachada durante a obra em execução, resolvia colocar pele de vidro com a obra em andamento. Nossa, aquela confusão toda, né? E é o que acontece, né? O pessoal quer mudar o sistema construtivo, quer incorporar uma inovação tecnológica com a obra em andamento, com aquela equipe que não está preparada para aquilo. Verdade. Aí você desanda o bolo todo aí. É isso. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. Agradeço, gente. Agradeço aí. Cadê a cara de vocês? Obrigada. Vai, põe. Foi um prazer. Estou à disposição. Se vocês precisarem, eu puder ajudar. Estou à disposição. Pega essas câmeras aí, vai, que eu quero tirar uma foto de vocês aí. Vai, gente. Menos o Felipe, né? O Felipe está escondido aí. Dá o nome aí, Paulo. Vai aparecer o nome. Aí, Matheus. E aparece, né? Do nada aparece a câmera dele que não estava funcionando. Cadê? iPhone Rafaela, Marcos, Mike, João Pedro. Esses daí, ó. Cadê? Ó, Felipe, eu tenho um amigo que não gosta de aparecer nas lives também, eu vivo brincando. Eu acho que ele tem uma namorada muito feia, porque é a única razão para ele se esconder. Mas não chegou ainda, eu já comprei já pelo extra, mas não chegou ainda. Dá para chegar, semana que vem tá aqui. Vai lá, dá um sorriso aí. Olha a foto. Mais uma. Aí. Paulo, obrigado. Disponha, gente. Renato, foi um prazer, tá? Boa aula para vocês aí. Perdão se a gente passou um pouquinho. Imagina, obrigada, Paula. Obrigada. Obrigada. Renato. Valeu, Paulo, obrigado, hein?
Obrigada. Até mais. Só fechar a chamada aqui. Paulo, fica à vontade. Eu vou só confirmar aqui. Cadê o João? Tá aí, João Pedro? Tá, João Pedro tá. Quer dizer, a câmera tá aí, né? Juliana tá aí? Não. Eu tô aqui. Ah, é, a Ju tá aí. Lucas? Micael? Eu. Tá aí. Cadê o Mike? Tá aí? Aí. Quer dizer, a câmera tá aí, né? Aí tô falando. Tô aqui, professor. Ah, por que você não pôs a cara aí para tirar uma foto? Com essa voz de sono aí. O Rafael não tá. O Rafael não avisou que ele... Né, avisou que tá lá. Quer dizer que o Alan e o Carlos desistiram, né? É. Professor, Rafaela tá aqui, viu? Eu não consegui entrar no início da aula, mas eu entrei. Não, eu pus aqui. Tá bom, gente. Professor, Oi. professor, antes da gente se despedir, eu queria uma opinião sua. Pois não. Eu